Olá, hoje a gente vai mergulhar em Atos capítulo 24. A cena é lá em Cesareia. Isso, com Paulo diante do governador romano Félix. Uma situação complicada. Sim, e os acusadores não são pouca coisa. O sumo sacerdote Ananias, alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo. Exato. E Tértulo já começa com aquela tática, né? Elogiando Félix, falando da paz, das reformas. Para deixar o clima favorável antes de soltar as bombas, né? Justamente, uma estratégia bem conhecida. E aí ele vai direto ao ponto. Como é que ele descreve Paulo? Olha, ele usa termos fortes. Chama Paulo de peste, de agitador. Uma peste que causava tumulto entre os judeus em todo lugar, e ainda líder da tal seita dos nazarenos. Isso, seita dos nazarenos. Um termo claramente pejorativo para marcar os seguidores de Jesus como algo desviante, sabe? E a acusação final? Tentativa de profanar o templo. Aí ele diz que foi por isso que prenderam Paulo. E os outros líderes judaicos ali presentes só confirmando tudo. É isso mesmo, é isso mesmo. Que situação para o Paulo, hein? Com certeza. E essas acusações, no contexto romano, nossa, perturbar a paz era crime sério. Falar em agitador era jogar pesado. Falando nisso, o Félix então dá a vez para o Paulo se defender, né? Sim, ele faz um sinal e Paulo parece tranquilo, até diz que se sente à vontade para falar, porque o Félix já era juiz experiente ali na nação. Um certo respeito, mas já preparando o terreno para a defesa. Exato. E como ele se defende? A defesa dele é bem interessante, né? Ponto por ponto. Muito metódica. Primeiro ele diz, olha, eu cheguei em Jerusalém há pouquíssimo tempo, não mais que 12 dias. E o motivo? Só para adorar, nada mais. Isso. Nada de ficar arrumando briga, agitando multidão, seja no templo, nas sinagogas ou pela cidade. Ele nega tudo isso. E aí ele desafia, né? Cadê as provas? Diz que os acusadores não têm como provar nada do que estão falando. Exatamente. Mas ele não fica só na negativa. Ele admite seguir o caminho. Que era como eles chamavam o movimento cristão na época, né? Isso. Mas ele rapidamente conecta isso à fé judaica tradicional. Ele diz, olha, eu acredito na lei, nos profetas, tudo certinho. E mais, ele toca num ponto crucial: a ressurreição. Diz que tem a mesma esperança que os acusadores na ressurreição dos justos e injustos. Uma forma de dizer, ei, essa nossa briga é interna, é teológica, não é uma rebelião contra Roma. E ele reforça que busca ter sempre a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Até explica por que voltou a Jerusalém depois de anos, trazer esmolas para o povo dele, apresentar ofertas. Estando purificado no templo, sem multidão, sem tumulto, o que contradiz diretamente a acusação de profanação e desordem. Ou seja, ele desmonta a acusação política e traz tudo para a questão religiosa. Uma estratégia bem inteligente. Brilhante, eu diria. Porque o texto mesmo diz que Félix tinha informações exatas sobre o caminho. Ele provavelmente sacou a diferença. E tem mais um ponto da defesa que é muito bom. Qual? Ele pergunta, por que as testemunhas-chave, aqueles judeus da Ásia que teriam visto tal incidente no templo, não estão aqui para acusar? Ah, sim. Excelente ponto processual. Cadê os acusadores originais? Isso enfraquece muito o caso, né? Totalmente. E ainda desafia o pessoal do Sinédrio que estava ali. Digam aí, qual foi o crime que vocês acharam quando me interrogaram antes? A não ser o fato de eu ter falado sobre a ressurreição. Ele joga o foco todo na questão da ressurreição como verdadeiro motivo do julgamento. Deixa claro que é uma disputa interna judaica. E o Félix? Como ele reage a tudo isso? Bom, ele fica numa sinuca de bico, parece. Por um lado, ele entende a situação, sabe sobre o caminho. Por outro, Ele não quer desagradar os líderes judeus, né? Política. exato. Então ele adia, diz que vai esperar o comandante Lísias chegar para resolver. Uma desculpa, talvez. E enquanto isso, o Paulo fica preso. Mas com uma certa liberdade, né? Podia receber visitas, ajuda dos amigos. Sim, uma custódia mais branda. Mas o interessante é o que acontece depois. Dias mais tarde, Félix e a esposa, Drúzila, que era judia, Ah, eles chamam Paulo para conversar de novo. isso, querem ouvir sobre a fé em Cristo. E Paulo fala sobre justiça, domínio próprio, o juízo que virá. E o texto diz que Félix ficou com medo. Ficou assustado, sim. Mas aí entra outra coisa. O texto também diz que Félix ficava chamando Paulo esperando receber um suborno para soltá-lo. Ah, então era uma mistura de medo, talvez curiosidade, com ganância pura
e cálculo político. Parece que sim. Medo do juízo, mas olho no dinheiro. E essa indecisão dura. 2 anos. 2 anos Paulo fica preso ali. Exatamente. Até que Félix é substituído por Pórcio Fisto. E o ato final de Félix, para agradar os judeus, deixa Paulo na prisão para o próximo governador resolver. Um final bem pragmático, politicamente falando, mas injusto para Paulo. Então, resumindo essa análise de Atos 24, a gente tem uma acusação formal, cheia de carga política, Uma defesa super articulada de Paulo, desviando o foco para a religião, para a teologia. e um governador Félix que entende o caso, mas fica paralisado. Medo, talvez um pouco de interesse espiritual, mas com certeza esperança de lucro e conveniência política falando mais alto. E o resultado é a justiça adiada, né? Paulo continua preso. Fica aquela reflexão, né? Quantas vezes decisões importantes, sejam legais ou políticas, acabam sendo influenciadas por esses fatores mais humanos? Pois é, crenças pessoais, medo, pressão de grupos, interesse financeiro. Tudo isso pode acabar, obscurecendo a busca pela verdade ou pela justiça, como parece que aconteceu ali com Félix. Uma história que faz a gente pensar, sem dúvida.